Meus amados, meus queridos irmãos, que a misericórdia divina nos abençoe a todos mais uma vez. Mais uma noite em que nos propomos todos que adentramos a esta sociedade, a esse espaço físico, absorvermos bom senso e lucidez, para que possamos, no transcorrer da nossa existência, que já vai andando há algum tempo, fazermos escolhas mais favoráveis. Isso feito, obviamente, poderemos acelerar, sem sombra de dúvida, o equacionamento da nossa sombra densa, que todos a possuímos, com a nossa iluminação interior. E nesta noite não será diferente. Será essa a nossa proposta. Portanto, que todos nós nos esmeremos o máximo possível para absorvermos essas lições que nos serão muito favoráveis. Hoje à noite nós vamos ser conduzidos, mais uma vez, com uma alegria muito grande no coração, por um companheiro muito amado, de longo tempo, além do tempo inclusive, na retaguarda da nossa evolução. O Wildener Ciambrone é uma dessas almas que trazemos conosco e que nos honram sempre que podemos estar com ele. Ele vai nos conduzir fazendo uma homenagem ao nosso insigne codificador Allan Kardec, porque estamos nos aproximando do dia 18 de abril, e esta é a data máxima da doutrina espírita, quando em Paris, no dia 18 de abril de 1857, na Cidade de Luz, publicou-se a nossa obra fundamental, de onde dela decorre toda a estrutura doutrinária, que é o Livro dos Espíritos. Mas, na noite de hoje, o Wilder vai fazer uma relação do codificador com outra obra que nos ilumina sobremaneira, que trata especialmente das condições ético-morais, de valores ético-morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer a nossa prece, evocarmos ainda mais a misericórdia divina que já está nos abraçando através dos seus mensageiros, uma pequena introdução, e o Wilder vai nos conduzir então nesta reflexão muito importante, porque temos hoje vamos homenagear uma alma nobilíssima que reencarna para nos propor exatamente bom senso e lucidez, sendo ele próprio o bom senso encarnado. Vamos orar, meus irmãos. Pai da vida, Criador de todos nós, que um dia, alhures na retaguarda, nos lançou a liça simples e ignorante, embora herdeiro da vossa potencialidade, determinou que nos fizéssemos, que nos construíssemos por nós mesmos, através de múltiplas oportunidades de existência física, desabrochando nossos dons divinos, a nossa herança maior, e que através do vosso amor e da vossa compaixão, chegamos enfim à idade da razão, vislumbrando a intuição futura, tudo fazendo a partir de agora no nível da nossa responsabilidade para acelerarmos esse processo e, enfim, retornarmos tantas vezes quando forem necessárias para casa, a dimensão espiritual, em condições mais favoráveis. Ilumina-nos, Senhor da vida, ampara-nos, inspira preferencialmente o nosso facilitador, para que a mensagem que será compartilhada a partir de agora desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e se torne um hábito saudável na nossa vida. Que assim seja, Senhor. Tudo nos leva a crer que este ano, 2016-2017, o nosso plantão doutrinário seja trabalhado em torno das obras desta grande alma também, Viana de Carvalho, que se comunica há muito tempo através das mãos abençoadas do nosso Divaldo Franco. No ano de 1967, ele envia A Luz do Espiritismo, um pequeno trecho que guarda relação com a proposta do Wilder, depois ele desenvolve ainda mais. Diz aqui o nosso Viana de Carvalho: Kardec foi, sem dúvida,
o magnífico missionário da humanidade, precursor do mundo novo. Em sua obra, recende os aromas específicos da tríade perfeita do conhecimento: ciência, filosofia e ético-moral. São o esquema ímpar da sabedoria em todos os seus ângulos e faces. Transcorrido um século e meio da codificação kardeciana, mais se fazem atuais os seus ensinos e conclusões, ensejando elucidações valiosas para os enigmas que surgem no momento em que ruem os tabus e os preconceitos, em que necessidades aparecem para substituir as manifestações místicas da ignorância e da falsa pudicícia da fé, que se esborroam. Por essa razão é que se faz imperioso estudar o Espiritismo, trazendo não só os informes desses dias, para examiná-lo à luz meridiana da doutrina, clareando as nebulosas informações de psiquistas e parapsicólogos, como também os problemas morais ao estudo sistemático da moral espírita e as conclusões da ciência ao ensinamento doutrinário. Não esquecer, no entanto, que os descobrimentos e as informações de caráter eminentemente revelador no campo do mundo, aos homens do mundo competem, sendo a doutrina mesma o guia moral e espiritual para todos nós, não pretendendo, como não o fez o codificador, resolver ou realizar as tarefas que ao homem cabem, como medidas imperiosas de crescimento e evolução. Estudemos mais e analisemos melhor o Espiritismo, porquanto com as suas lições no coração e na mente, encontraremos o pão e a luz, o instrumento e a rota, para levar-nos à harmonia e à paz real. Sem sombra de dúvida, essa é a proposta. E hoje à noite nós vamos ver especificamente o codificador direcionando ao Evangelho segundo o Espiritismo com uma maestria ímpar como nunca dantes vimos. E por esta razão, mais uma vez honrado, nós vamos ouvir o nosso querido Wilderer. Wilderer, sinta-se à vontade. Meus irmãos, uma boa noite a todos. É com o coração repleto de muita alegria quando a gente é bem recebido numa casa, com carinho, e dando-nos a oportunidade desse pequenino trabalho, mas trazendo uma mensagem importante para todos nós. E que o Divino Mestre Jesus continue conosco, mantendo a sua paz em cada coração aqui presente. Kardec e o Evangelho é a temática proposta para hoje. E nós vamos tratar deste tema, que é da mais profunda relevância para todos nós espíritas e para todos nós que temos um coração vinculado à mensagem imperecível do Cristo Jesus. Na Epístola dos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma com veemência que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, porque os encarnados constroem edifícios soberbos, edifícios da intelectualidade, mas nem por isso se tornam mais humanos. Não obstante toda essa tecnologia e toda a ciência, o homem não recua e age com violência para domínio político, para domínio territorial. Não renuncia sequer a assassinar crianças, idosos, mulheres, na sua sanha de conquista. E foi nesse mundo frio, nesse mundo do intelecto vazio, intelecto sem alma e sem sentimento, que nasceu o missionário de Lyon. E como todo homem em missão, pairava sobre a cabeça de Allan Kardec as expectativas do céu e as esperanças dos infortunados na terra.
porque a obra que esse missionário viria a realizar não era nada mais, nada menos que a reconstrução do edifício religioso. A religião que se desviara da inteligência, a religião que se desviou do bom senso, mas, sobretudo, a religião que se desviou da bondade. Dava braços ao orgulho e ao imperialismo humano. Espalhava a morte, a dor, sofrimento sobre a superfície do planeta. Não era fácil, nesse clima de ceticismo, de desconfiança, reerguer o edifício da verdadeira religião. Mais bela, mais digna do Senhor, do Criador, como afirmou um dos espíritos ao próprio Kardec em obras póstumas. É por essa razão que na obra Crônicas do Além-Túmulo, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 21, Humberto de Campos, o nosso literato, descreve um momento muito peculiar da desencarnação do missionário Kardec. E começamos pelo desencarne de Allan Kardec, para mostrar que ele foi aprovado, não pelos homens do seu tempo, não por esses homens da época, porque o maior historiador do espiritismo, à época, o senhor Arthur Conan Doyle, e dedicou pouquíssimas palavras, pouquíssimas páginas ao missionário de Lyon. Na sua monumental obra História do Espiritismo, o autor de Sherlock Holmes não foi capaz de enxergar a luz que encarnou no seu século. Não foi capaz de ver a grandeza do missionário que ombreava com ele na época. É assim que acontece com os seres humanos. Incapaz de enxergar a verdadeira luz espiritual. Mas não foi assim na pátria espiritual. E narra Humberto de Campos. Conta-se que logo após a sua desencarnação de Kardec, quando o corpo não havia ainda trasladado ao Père Lachaise, para descansar à sombra do dômen dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos vem saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes, que ele havia consolado e redimido com suas ações prestigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo que uma voz poderosa e suave dizia ao infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. Evangelho segundo o Espiritismo. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé, que derramaste dos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se derrama em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados
todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendeste. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. E ao influxo das tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Raiava um novo dia para a humanidade, porque o Evangelho do Cristo havia sido resgatado dos enganos humanos. E uma voz profundamente espiritual se fez ouvir sobre toda a terra, convocando todos os corações a tirar o Cristo da cruz e trazê-lo para o coração. Jesus deixou de ser o ídolo das religiões, dos templos de pedra, frios, e passou a ser o companheiro de jornada. O guia, aquele que vai adiante, aquele que enfrenta os riscos antes de nós. E modelo, porque inspira cada gesto da nossa existência. Esse homem apagadamente trouxe o que de mais precioso há no Evangelho de Jesus: o seu conteúdo moral imperecível. Se assim ele foi recebido no desencarne, nós retrocedemos no tempo, um ano antes da edição do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, diz ele, em uma nota, sequer havia contado para o seu amigo e editor, o senhor Didier, que ele publicaria o livro. A ninguém ele contou. Ele não contou o título, não falou sobre a obra, ficou no silêncio absoluto, trabalhando em segredo. No entanto, não havia segredo para os espíritos que acompanhavam o missionário de Lyon. E do mundo espiritual fluía toda a inspiração para aquela obra de resgate do Evangelho de Jesus. Ele mesmo confessa, 9 de agosto de 1863, este texto está no livro Obras Póstumas, na parte final. Eu, diz ele, a ninguém dera ciência do assunto do livro que estava trabalhando. Conservara de tal modo em segredo o título, que o editor, o senhor Didier, só conheceu quando da impressão do livro. Esse título foi inicialmente, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Claro, ninguém sabia da existência do livro, nem mesmo o editor sabia do título, só ficou sabendo na data da publicação. No entanto, uma médium psicografa a seguinte mensagem: Kardec indaga aos espíritos: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Kardec não perguntou aos encarnados, não perguntou aos homens, ele perguntou aos espíritos, e eles responderam: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias,
como também a vida prática das nações ao lirar dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais, dos interesses religiosos. O Espírito descreve a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz referência de um tratado de moral prática, utilizando a terminologia do filósofo Kant, e divide a obra em 3 partes: questões gerais, interesses gerais, interesses sociais e interesses religiosos. Seguindo o cânone da filosofia moral de Kant, a dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas já estão prontas. Já de há muito, os teus amigos além túmulo as rotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas, e que saia, afinal, da penumbra dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia e com o auxílio devotado dos Espíritos, que te são mais fiéis, e em cujo número digna-te de incluir-me sempre. E procede. Kardec, que dirá o clero? O que dirá a igreja? O clero gritará heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quando se sentirá muito mais ferido do que com a publicação do Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá o clero acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial, e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se o número em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com a qualificarem os padres de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol, pela publicação mesma do teu novo livro, dos que se seguirão. Aproxima-se a hora em que será necessário apresentar o Espiritismo tal qual ele é. Antes da publicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo, não havia sido apresentado ainda tal como ele era, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás que proclamar o Espiritismo. Terás que proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a sua fé, qual muro de aço, resistirá a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu, sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo
que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com aquelas armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é a das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, coragem, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Era a espiritualidade superior, revelando que naquele quadrante da história evolutiva da Terra, Kardec era a boca de Jesus na Terra. O Cristo falava por ele, e para nossa sorte, as palavras do Cristo pela boca de Kardec foram registradas no Evangelho segundo o Espiritismo. E a obra que resgatou o cristianismo dos escombros, que nós depositamos sobre a mensagem de Jesus, na sequência, quando ele viaja para um local isolado, ele precisava meditar sobre a obra. O codificador precisava de tempo para escrever com tranquilidade, sem afobação, sem precipitação, com bom senso, que ele marcou toda a existência. Mas antes de partir, diz ele: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro. Ele não revelou o assunto e recebeu a seguinte comunicação: quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de um manifesto de utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebem as nossas inspirações, com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a ação do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor. E tal é ela que não a podes mais negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra. Plano que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sobre as mãos, livre de toda preocupação outra que não fosse a doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Eles estavam falando do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa referência de São Luís para com a obra, que completa este ano 152 anos. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas, a bem da sociedade. Estrada das aplicações para que o Espiritismo não se convertesse numa doutrina puramente intelectual. Era necessário revelar ao mundo as consequências práticas do Espiritismo, na vida individual e na vida coletiva.
É essas consequências que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E continua São Luís. Com essa obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. E já se pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continue, pois, sem paciência e sem fadiga, o monumento estará pronto na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias estas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens que tão facilmente se deixam desviar de um assunto que é muito sério. Os homens, os encarnados, que tão facilmente se distraem. Por esta razão, permitiu o Espírito de verdade que a obra fosse atacada, para que as pessoas prestassem atenção. Talvez o que mais precisamos hoje é de ataque ao Espiritismo, é de ataque ao Evangelho segundo o Espiritismo, para que a nossa mente distraída comece a prestar mais atenção no que é verdadeiramente sério. E termina o Espírito. Adeus, caro companheiro, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar nossas forças e as nossas existências, até que elas se achassem concluídas. Saúdo-te. Esse é o homem. Esse é o missionário. Esse é Allan Kardec. É esse o Espírito que jurou em diversas existências servir ao Espírito que o ama, que é Jesus, que é o Cristo, e concluiu a cúpula do edifício com a obra Evangelho segundo o Espiritismo. Mas precisamos falar da obra. Precisamos ainda que, em pinceladas ligeiras, porque uma existência debruçada sobre este livro não seria suficiente para aprender todas as luzes que estão contidas nele. Certa feita, uma pessoa entrou no grupo espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais, e perguntou ao Chico Xavier: Chico, o que há de novo? E o Chico respondeu: o Evangelho, meu filho, o Evangelho. E quando alguém indagou ao Chico: Chico, o Evangelho segundo o Espiritismo está ultrapassado. Kardec está ultrapassado. E o Chico, de um modo bem mineiro, ficou em silêncio escutando. E a pessoa prosseguiu: eu vou te mostrar que está ultrapassado, Chico. Olha o capítulo dos duelos. Um dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo fala do duelo. Nós não temos mais duelo hoje, Chico. Isso já está ultrapassado. E o Chico, com a bondade que lhe é característica, porque como pode alguém julgar uma obra por alguns parágrafos? Como pode apreciar uma catedral por uma pedra do piso? Ninguém julga uma grande igreja por um de seus vitrais. É preciso que avalie o conjunto da obra, o seu fio condutor. Porque Kardec, ele escreveu essa obra em retiro espiritual. O próprio São Luís lhe diz: é o Espírito de verdade
que fala na sua cabeça. E nós estamos ao seu derredor, porque precisávamos ter você sobre nossas mãos. E uma pobre criatura imagina que a obra está ultrapassada. Então, o Chico, tomado de misericórdia, diz a ele: meu filho, o espírito de Emmanuel está aqui do meu lado e pede para te dizer o seguinte, que você deve considerar os duelos mentais, os duelos com palavras, e podemos acrescentar hoje os duelos no trânsito. Nós ainda somos duelistas. Estamos a todo momento disputando com os nossos semelhantes, disputando quem é mais inteligente, disputando quem é mais bonito, disputando quem tem mais bens, disputando quem tem mais fama, tudo em nome de um egoísmo e de um orgulho infantil. Duelo. E prosseguiu Chico: Emmanuel pede que você considere que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, somente estará ultrapassada o dia em que a humanidade inteira vivê-la, colocá-la em prática. Porque é um tratado de moral prática. O Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado de moral prática. Nessa hora, nós estamos falando de conduta, não de filosofia. De conduta, não de teoria. E usamos a palavra teoria e filosofia na sua acepção técnica. Não se trata de contemplar, não se trata de postular, trata-se de agir. E a obra começa com uma estrutura lógica impressionante, seguindo a lógica de Aristóteles, sem entrar nos detalhes, apenas ligeiras pinceladas. Kardec coloca os axiomas. Axiomas são aquelas verdades que não precisam ser demonstradas, ou porque são consenso, ou porque fazem parte de um acordo. Você acorda que aquilo é verdadeiro. Todo pensamento humano, segundo Aristóteles, parte de axiomas. A matemática tem os seus, a física tem os seus, a química tem os seus. São aqueles postulados que você não é capaz de demonstrar. Então, você entra num consenso de que nada faz sentido se nós não concordarmos com esse mínimo. Pois bem, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec resgata Sócrates e Platão e faz um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, para dizer: esses são os axiomas, porque ele havia entrado em contato com as mesas girantes. Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos numa montanha, ele não escreveu num escritório. Foram as mesas que responderam, que bateram, tanto que ele anotou, acabou anotando tudo. Não foi ele que criou, foram as mesas que responderam. Ele estava absolutamente convencido da imortalidade da alma, da sobrevivência do ser à morte, da possibilidade da comunicação entre os encarnados e desencarnados. E o que ele percebeu, que nos escritos de Platão, sobretudo quando resume o pensamento de Sócrates, estava a essência de tudo aquilo que ele presenciou com os próprios olhos. E nos primeiros 4 capítulos, Kardec estabelece o alicerce da obra. As premissas, quais são? Não vim destruir a lei, capítulo 1,
Porque o Espiritismo não vinha abandonar a primeira revelação e não vinha abandonar a revelação de Jesus. Porque se o Espiritismo abandonasse a primeira e a segunda revelação, Deus não seria um administrador sábio. Até os administradores humanos fazem um plano, um projeto de execução. Deus não age de maneira afobada. O Criador tem planos que não passam pelas nossas cabeças. O Criador executa os seus desígnios divinos segundo um projeto pré-estabelecido. E a única coisa que podemos afirmar é que nesse projeto a Terra será um mundo ditoso. A Terra haverá somente felicidade e bondade. Esse é o projeto. Por isso Kardec deixa claro: não vim destruir a lei. O Espiritismo é herdeiro da primeira revelação e é herdeiro da segunda revelação. Por isso ele é a terceira revelação. Aliás, título expresso de um dos itens do capítulo 1. Se o Espiritismo é continuidade, se o Espiritismo é sequência de um projeto espiritual, se o Espiritismo é conclusão de algo que começou milênios antes, Kardec precisava estabelecer 3 alicerces. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. 3 frases de Jesus que apontavam para o Espiritismo. 3 frases de Jesus que apontavam para Kardec. O reino do Cristo não é um reino político, não é um império econômico. O reino de Jesus não pode ser tocado com as mãos, porque não é obra de encarnados. O reino anunciado por Jesus é espiritual. Só pode vê-lo pelo coração. O mundo saíra da crença de que o universo girava em torno da Terra. Galileu Galilei havia mostrado que a Terra gira em torno do Sol, confirmando o heliocentrismo. Mas o Espiritismo pede mais. O Espiritismo pede o universalismo das galáxias. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É por isso que a nossa mente precisa se abrir para 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, de sóis. Cada sol com dezenas de planetas. Se a nossa mente não contempla esse gigantesco edifício universal, o Espiritismo não faz sentido. Aliás, vamos trazer alguns números referente ao universo. Segundo a ciência, houve um agrupamento de estrelas, formando as galáxias. E a ciência calcula, já comprovado, que no nosso universo há por volta de 200 bilhões de galáxias. E uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de entrada do universo, que é a Via Láctea, que não é tão grande assim. Ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. E uma dessas estrelas é a nossa. Antigamente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora chamam de estrela anã, que é o Sol. Mas o que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias no universo. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias.
sem luz própria, 9 para ser mais exato. E a terceira, mais perto do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma galáxia, entre outras, 200 bilhões de galáxias. E muitos de nós acham que só a Terra tem vida. Acham que Deus fez a Terra só para nós. O universo todo só para nós. O Espiritismo vem falar-nos de um Deus cósmico, de um amor infinito, de luz universal, de estrelas, de planetas e de galáxias. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. E precisamos se libertar desse Deus pequeno, Deus do meu bairro, Deus da minha cidade, Deus da minha religião. É pensar em Deus cósmico, a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas, conforme responderam os Espíritos para Allan Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Porque a teologia fala de salvação terráquea. Os teólogos falam de doutrinas da terra. A teologia não chegou ainda nem ao heliocentrismo. A nossa filosofia rasteja na terra, sobretudo a filosofia de hoje, profundamente materialista, soberba e infrutífera. Aqui não. Aqui é o codificador convidando a nossa mente a abrir-se para o infinito. A lei de Deus tem que ser válida na Terra, mas tem que ser válida para as bilhões de galáxias. Para isso, uma vida é muito pouco. Há tanta beleza nesse universo, meus irmãos, nesse universo infinito. Deus é tão grandioso, a natureza, o seu livro é tão soberbo, que uma vida é muito pouco. Uma vida não dá para nada, uma vida não dá nem para amar direito. É preciso, são necessárias muitas vidas. Se não nascermos múltiplas vezes, não seremos capazes de contemplar o reino de Deus puramente espiritual. Porque uma criança não pode aprender o que é típico de um adulto. E é a reencarnação. É a reencarnação que nos tira da infantilidade espiritual e nos conduz à maturidade do senso moral. Eram esses os fundamentos. Não vim destruir a lei. O Espiritismo honra as tradições. Ele é herdeiro da primeira e da segunda revelação, mas abre um mundo espiritual. E depois, Kardec se dirige para uma grandiosa questão. É o Espiritismo consolador prometido por Jesus? Ou nós devemos esperar outro? Se ele é o consolador prometido, o que o Espiritismo consola? Qual é o tipo de consolação que o Espiritismo traz ao mundo? Então, Allan Kardec faz um recorte do Sermão da Montanha. Capítulos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para mostrar que não há consolação maior que a proferida por Jesus no Sermão do Monte. Mas, para entender as bem-aventuranças prometidas por Jesus, somente com a noção da imortalidade da alma, somente com a noção da lei de causa e efeito, de justiça das reencarnações
e de evolução espiritual. Sem esses conhecimentos, não faz sentido bem-aventurados os aflitos. Porque se tudo vai acabar no túmulo, qual o sentido de sofrer? Se a morte vai destruir tudo, qual o sentido de amar? Para que renunciar? Para que ceder? Para que empregar? Para que ser paciente? Para que esperar? Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 6. O cerne. O coração do Evangelho segundo o Espiritismo. O sol em torno do qual giram todos os capítulos da obra. Capítulo 6. Intitulado O Cristo Consolador. Como diria Guimarães Rosa, eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Depois, Kardec coloca a questão: o que é que eu preciso ser? O que eu preciso incorporar na minha individualidade para merecer o consolo do Cristo? E ele então estabelece, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. O que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Honra teu pai e tua mãe. E fora da caridade não há salvação. Depois, ele dá a contraprova, que é um dos recursos da lógica. Mas não vamos entrar nisso agora. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E para mostrar por que o reino do Cristo não é deste mundo. E então, no capítulo 17, ele chega no sede perfeitos. E no objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo do homem de bem. Porque o objetivo da obra de Kardec, o objetivo da missão de Allan Kardec, é transformar-nos todos em homens de bem. Os capítulos seguintes, ele vai dizer sobre a conduta do homem de bem, na vida individual e na sociedade. E por fim, quando o homem de bem chega nos aspectos mais sutis da mensagem do Cristo, que é o capítulo 23, a moral estranha, aqueles ensinos mais desafiadores de Jesus, esse homem se liberta da animalidade, se liberta da maldade, se liberta do egoísmo e do orgulho. E o homem livre é o homem que voltou a encontrar o seu Criador. E os últimos capítulos: não pôr a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dá de graça o que de graça recebeste, pedi e obtereis. E a coletânea de preces é o resgate mais profundo da verdadeira religiosidade, do espírito humano. E esse monumento que foi construído se encerra com uma coletânea de preces. Por quê? Porque há um ditado dos pais da igreja que dizem: nós oramos, nós rezamos de acordo com aquilo que acreditamos. A coletânea de preces espíritas é um resumo da doutrina espírita, é um resumo do perfume do espiritismo, mas do espiritismo em que Jesus é o guia e modelo. Jesus é o guia e modelo, o Cristo Consolador. Então, meus irmãos, fica aqui a nossa imensa gratidão ao codificador. Muito obrigado, senhor Allan Kardec. Muito obrigado por esse tesouro deixado para todos nós. E nós, de joelhos, te agradecemos e reverenciamos. Muito obrigado, mestre. É por isso que
da importância do culto do Evangelho no lar, onde vem trazer os ensinamentos de Jesus para toda a família. Basta escolhermos um dia da semana, 1 hora apenas é o suficiente. E conta-se que 2 espíritos volitando, um deles pergunta para o outro: o que são aqueles pingos de luz lá na terra? E o espírito mais esclarecido responde: cada ponto luminoso daquele é uma família fazendo o culto do Evangelho no lar, onde nós temos a oportunidade de trazer a luz e o amor de Jesus, principalmente para a família, para os nossos filhos. É a importância desta obra magnífica que o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, deixou prontinha. Basta apenas estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado pela atenção e que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco. Muito obrigado.